Bom dia, galerinha. Agora a gente vai ver as atividades de língua portuguesa nessa semana, né, do dia 14/6, que é referente a um mistério, um novo tipo de texto, né, que a gente vai ver, onde trata-se essa narrativa, essa história, tem um suspense, cria uma expectativa, né, até o autor ele vai criando a história para poder o leitor se envolver com a história e chegar ao ponto, né, de desvendar aquele mistério, o que vai acontecer, né, esse suspense todo, até ao clímax que chama-se, né, que é justamente onde a explicação do que vai acontecer nessa história. Então, vocês vão ler o textinho com atenção, ficar bem atentos, e a seguir tem um glossário, sim, com a definição de algumas palavras, né? Explicando o significado, e umas questõezinhas referentes ao texto. Né? Então, vocês vão ter que ler com bastante atenção para poder responder as questões. Na segunda parte, vocês vão ter a questão da ampliação do vocabulário, que é justamente, vocês vão ver uns termos usados no texto, que você vai analisar o significado dele, procurando no dicionário, ou até mesmo pelo contexto, ver qual seria a melhor resposta, tá? E a seguir, a gente tem aí na segunda questão, vocês vão ler alguns trechos do texto, onde você vai analisar que tipo de frase que está escrita ali. Se é uma frase declarativa, afirmativa, se ela é negativa, se ela é exclamativa, né? E qual pontuação usada, quais os sinais que foram usados na fala, né? Que prestando bem atenção que quando você vai expor a fala de alguém, você usa o travessão. Antes da fala de ser colocado, usa os dois pontos. Então, são questõezinhas que a gente vai analisar nesse tipo de atividade. E também, na terceira questão, a gente tem aí os sinônimos, né? Que são palavras com o mesmo significado que você pode utilizar. Então, por exemplo, gargalhar, sorrir, né? Então, você vai utilizar palavras com o mesmo significado, que são os sinônimos, tá? Então, é isso aí. Um abraço, até a próxima. Bom dia, criança. A gente vai continuar aí com as atividades de matemática referente a medidas de comprimento, onde vocês vão medir determinados tamanhos, né, de objetos, de utensílios que você vai utilizar para isso. Que utensílios são esses, né? Então, a gente tem aí o metro articulado, a régua, que é mais usada para gente, o metro é mais usado para pedreiro, né? Trena, fita métrica também a gente utiliza muito. Então, a gente tem aí as unidades padrões, né? O metro, que equivale a 100 centímetros, e tem aí igual a 1000 milímetros. Então, a gente tem o metro como padrão, tem medidas maiores e as medidas menores. Abaixo a gente tem duas atividades aí referente a essas medidas, né? Onde vocês vão ver exemplos aí do que você utiliza com medidas aproximadas na primeira questão, e na segunda você vai pegar a régua e vai medir esses objetos aí da figura. E como eu falei, a gente tem as medidas maiores, que são os múltiplos, você vai multiplicar, né, o metro, e o submúltiplo. Por exemplo, na tabelinha aí a gente vai ver, olha, os múltiplos são as medidas maiores, então quilômetro, hectômetro e decâmetro, maior que o metro. Então, ó, decâmetro você vai multiplicar por 10, vendo? Por isso que é 10 metros. Hectômetro, 100 metros, então você multiplicou por 100. E o quilômetro por 1000, por isso que dá 1000 metros. Então, são unidades onde são valores maiores, você vai multiplicar por 10, 100 e 1000. E os submúltiplos já você vai dividir por 10, então 0,1. Você vai dar a vírgulazinha à direita, no caso aí, né?
No caso, eu vou dar para a esquerda, porque é submúltiplo, anda ao contrário. E centímetro por 100. Em milímetro, você vai dividir por 1000, tá? A seguir, vem umas atividadezinhas referente da questão do metro, né? Mas aí está relacionando com quilômetro, que 1000 metros é igual a 1 quilômetro, e vocês vão aí responder situaçãozinha 1 e 2 também. Na situação 3, você vai fazer também análise de quem percorreu mais, analisar a conversa entre as duas pessoas em relação à distância que percorreram, tá? Então, na aula, te explica melhor essa questão de passagem de quilômetro para hectômetro, para metro, tá bom? E qualquer dúvida pode me procurar. Fique com Deus. Bom dia, galerinha. Agora a gente vai ver as atividades de língua portuguesa nessa semana, né, do dia 14/6, que é referente a um mistério, um novo tipo de texto, né, que a gente vai ver, onde trata-se essa narrativa, essa história, tem um suspense, cria uma expectativa, né, até o autor ele vai criando a história para poder o leitor se envolver com a história e chegar ao ponto, né, de desvendar aquele mistério, o que vai acontecer, né, esse suspense todo, até ao clímax, que chama-se, né, que é justamente onde a explicação do que vai acontecer nessa história. Então, vocês vão ler o textinho com atenção, ficar bem atentos, e a seguir tem um glossário, sim, com a definição de algumas palavras, né? Então, explicando o significado. E umas questõezinhas referentes ao texto, né? Então, vocês vão ter que ler com bastante atenção para poder responder as questões. Na segunda parte, vocês vão ter a questão da ampliação do vocabulário, que é justamente, vocês vão ver os termos usados no texto, que você vai analisar o significado dele, procurando no dicionário, ou até mesmo pelo contexto, ver qual seria a melhor resposta, tá? E a seguir, a gente tem aí na segunda questão, vocês vão ler alguns trechos do texto, onde você vai analisar que tipo de frase que está escrita ali. Se é uma frase declarativa, afirmativa, se ela é negativa, se ela é exclamativa, né? E qual a pontuação usada, quais os sinais que foram usados na fala, né? Que prestando bem atenção que quando você vai expor a fala de alguém, você usa o travessão. Antes da fala de ser colocado, usa os 2 pontos. Então, são questõezinhas que a gente vai analisar nesse tipo de atividade. E também, na terceira questão, a gente tem aí os sinônimos, né? Que são palavras com o mesmo significado que você pode utilizar. Então, por exemplo, gargalhar, sorrir, né? Então, você vai utilizar palavras com o mesmo significado, que são os sinônimos, tá? Então, é isso aí. Um abraço, até a próxima.